Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha de matemática hoje. Nessa aula, nós vamos trabalhar muitos conceitos que já foram trabalhados nas aulas anteriores. Então, assim, a gente vai aprender um conteúdo novo, mas a gente vai precisar resgatar na memória alguns conteúdos antigos. Então, é uma aula muito importante e é uma aula que sela, que fecha uma parte do nosso curso para a gente entrar numa nova etapa. Tá? Então, de fato, é um momento muito importante. É importante que vocês vejam essa aula com atenção, revejam, pratiquem mesmo. Gente, eu estou cansada de falar sobre isso. Assim, com a melhor das intenções, de que vocês de fato estejam praticando. Eu sei que deve ter alguém, é natural, que ainda não entrou nesse ritmo. Então, entra. É muito importante, de fato, tá? Bom, então nós vamos começar falando de fração geratriz associada à dízima periódica, tá? A frase motivacional de hoje é a gente lembrar que estudar pode não ser o que você mais gosta de fazer, mas será essencial para que um dia você possa fazer aquilo que você mais gosta, né? Então, assim, muitas pessoas acham que nós que somos professores, né, no meu caso, dando aula, mas fulano adora estudar. Não é necessariamente assim, não, sabe? Na vida a gente escolhe um caminho, né, o caminho necessário para obter aquilo que a gente quer, né? Então, assim, a gente faz o que gosta, eu amo dar aula, mas nem sempre eu gostei de estudar. Dar aula é uma coisa, parar para estudar aquilo que eu não gostava, né? Aquelas disciplinas que talvez não eram. Talvez não, eu não gostava, por exemplo, de ciências, né? Nunca gostei e tal. E eu precisava daquilo, mas então eu sempre fui muito dedicada, porque eu entendia que a educação era o caminho para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, assim, a educação, esse curso que vocês estão fazendo, é o caminho para a tão sonhada aprovação, a tão sonhada estabilidade profissional. Então, mesmo sem ser aquilo que a gente mais gosta de fazer, é o que talvez nos dê possibilidades de fazer o que a gente gosta no futuro. Então, é necessário disciplina, é necessário se manter motivado, lembrar o seu objetivo todos os dias, né? Lembrar aquilo que você quer é importante. Então, vamos lá. Primeiro, o que é uma dízima periódica? Uma dízima periódica é quando você está lá numa continha de dividir, tá? Você chegou lá numa conta de dividir, você foi dividir 4 por 3. Aí você começou a fazer a conta de dividir. 4 dividido por 3 deu 1. Restou 1. Como que eu continuo a conta? Vírgula no quociente, zero no resto. 10 dividido por 3 dá 3 e resta 1. Ué, dá 3 de novo e resta 1. E você percebe que isso não tem fim. Isso é uma dízima periódica, tá? Mas por que é uma dízima periódica? Porque tem um período, tá sempre repetindo 1, tá sempre repetindo 3. E aí, quando esse caso é sempre o 1, sempre o 3, ou, por exemplo, sempre o 2, ou sempre dois algarismos, tipo 23, ou sempre 85, 85, 85, por exemplo. São dízimas periódicas simples. Epa. Essas são dízimas periódicas simples. Tá? Dízima periódica simples. Só tem um período. E esse período é sempre o mesmo. Tá bom? Aqui, ó, por exemplo. Pode ter o 2 na frente, que é essa parte inteira que a gente fala. Isso são dízimas periódicas simples. O que é uma dízima periódica que a gente chama de dízima periódica composta?
Na frente do meu período, ó, meu período é o 3, tem o número 2. Depois da vírgula, tem o 2. Isso é uma dízima periódica composta. Tá? Ó, 0,9111. Antes de começar o período, tem um número atrapalhando. Ele é composto. Ó, 52,3444. Que está antes da vírgula, a parte inteira, não caracteriza nada de composto, tá? É a parte inteira da história, do número, não entra na dízima. O que define se ele é composto ou não, você vai direto para o período ou não, ó. 0,7, depois vem 32, 32, 32. Então, a gente tem aqui que nosso período ele é sempre 32, mas eu tenho um número aqui fixo antes. Isso é um modelo de dízima periódica composto, tá? E o que são dízimas não periódicas? Dízimas que não têm um padrão. Você começa a dividir, você está vendo que dá sempre um número diferente daquele que você fez antes, mas nunca tem uma sequência. Isso é uma dízima, continua sendo dízima, mas é uma dízima não periódica, tá? Então, a gente está vendo aqui, a gente está falando de 3 situações diferentes. A gente tem a dízima periódica simples, a dízima periódica composta e a gente tem as dízimas não periódicas. O que é o estudo da fração geratriz? A fração geratriz é você estudar qual é a fração que gera uma dízima. Fração geratriz. Ou seja, qual é a fração que gera uma dízima. Nós vamos trabalhar com mais detalhes hoje a fração que gera uma dízima periódica simples, pasta composta, a gente vai ver em outro momento, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma dízima periódica 0,222, qual é a fração que gerou essa dízima periódica? O período é o 2, então você coloca o 2 aqui, como numerador da fração. E o denominador vai ser o 9. Só isso. Porque o 9, grava que é sempre 9. O que vai mudar? Se fosse 12, 12 e 12, a fração que gera essa dízima seria 12,99 avos. Se eu tenho aqui 0,134, 134, 134. O que seria? Qual vai ser? Seria não. Qual é a fração que gera essa dízima? O período é o 134. Então, são 3 algarismos, 999. É só isso. Isso se chama fração geratriz. É muito fácil. Então, vamos ver outros exemplos aqui. Olha só. Enquanto eu vou anotando, você já pode ir em casa anotando e tentando resolver. A hora que eu for fazer, você só vai conferir o gabarito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo, 0,111. Qual é a fração que gera essa dízima? 1 nono. Esse, 26,99 avos. Esse, 135,999 avos. 59,99 avos. E aqui, 8 nonos. Só isso. Simples assim. O que pode ter de novo, de situações diferentes? Você fala assim, nossa, tá muito fácil isso, né? Nada da matemática é tão fácil que eu não posso piorar. Acaba sendo verdade. O que a gente tem que se remeter ao conteúdo antigo? Olha esse exemplo. Se eu tenho 1,444. Isso daqui nada mais é do que o 1, que é a parte inteira, mais 0,444. A dízima não está ligada ao 1, 1 é a parte inteira. Então, se eu quiser passar isso daqui para fração, eu tenho que pegar o 1 e somar com a fração que gerou essa dízima, que é qual? 4
nonos. E aqui eu tenho que lembrar regras de fração. Como que eu somo essa fração rapidinho? Ó, 9 vezes 1, 9, mais 4, 13. A resposta vai ser 13 nonos. A fração que gerou essa dízima aqui, 13 nonos. Tudo bem? De novo, outro exemplo. Ó, 2,777. Não vou separar mais, que aqui vocês já entenderam. 1,444 separado é 1 mais 0,44. Não vou separar mais nos próximos exemplos, tá bom? Então, aqui, nesse exemplo, seria 2 mais 0,77. Não preciso separar. A gente já sabe, então a gente vai colocar aqui 2 mais 7 nonos. Como que eu resolvo isso? 9 vezes 2, 18. 18 mais 7, 25 nonos. 25 nonos. Acabou, tá? Bem tranquilo. 25 nonos. Outro exemplo. Ah, Renata, mas isso, esse macete que você está fazendo aqui, 9 vezes 2 mais 7 é sempre assim? É sempre assim, independente se a conta vem da dízima periódica. Isso aqui é uma técnica para você fugir do MMC quando você tem um número inteiro com uma fração. Olha só, se eu tivesse 3 menos 1 quinto, como que eu faria isso? 5 vezes 3, 15. 15 menos 16, 14. Aqui está menos. E repito o denominador de baixo. Isso é regra da fração, é macete para fração, tá? Então, se eu tenho alguma outra coisa aqui ligada a dízimo, ó, tem 35 mais. Calma aí, errei aqui. Errei no exemplo. Se eu tenho aqui 3,888. Então, eu tenho 3 mais 8 nonos. 9 vezes 3, 27. 27 mais 8, 35 nonos. Acabou. Beleza? 35 nonos. Outro exemplo, 12,555. Então, a gente tem 12 mais 5 nonos. 12 vezes 9, não sei de cabeça, tem que fazer conta. 108 mais 5 vai dar 113 sobre 9. Outro exemplo vai ser 6,32, 32, 32. Qual é a fração que gera essa dívida? 6 mais 32, 99A. Deixa eu apagar um pouco isso aqui para caber. Deixa eu jogar esse exemplo aqui para outros slides, senão vai ficar muito apertado aqui para vocês entenderem. 6,32, 32 e 32. 6 mais 32, 99 atos. Então, 99 vezes 6 é a primeira coisa a se fazer. 6 vezes 9, 54. 54 com 5, 59. Então, eu tenho aqui 559 mais 32. Então, nós temos aqui 626,99 avos. É a resposta, tá bom? Então, eu vou deixar agora aqui uma lista para vocês praticarem, tá? E eu corrijo no próximo vídeo. Encontre a fração geratriz de cada uma das dízimas a seguir, tá? Então, fica aí para casa isso.
Ó, então, para casa, vocês praticarem sozinhos, é esse. Agora, outra coisa. Encontre a dízima. Por exemplo, a gente pode ter lá para a gente resolver direto, ó, infração, e a gente passa para dízima, ó. Então, aqui é o quê? 0,555, beleza? Ó. Ah, mas Renata, eu não ia lembrar. Se você não lembrar, quando você armar essa conta de dividir, você vai encontrar essa dízima também, tá bom? Então, tem essas duas opções, só para ficarem atentos a todas as opções. Agora, um outro exemplo importante, olha só. A pessoa coloca para você isso daqui, ó, ao quadrado. Eu não consigo fazer essa potência ao quadrado. A gente não estava estudando potência nas últimas aulas? Qual é o caminho aqui? O caminho aqui você vai passar para a fração para depois resolver a potência. 4 vezes 4 é 16, 9 vezes 9 é 81. Beleza? Então não fiquem desesperados por isso aqui. Aconteceu. Olha um outro exemplo. 1 dividido por 0,555. Aí o cara coloca isso como uma alternativa e a resposta é uma fração. Como você resolve isso? 1 dividido por 5 nonos. Lembra que eu falei no início da aula que a gente iria se remeter a muitos conteúdos antigos? Porque, olha só, 1 dividido por 5 nonos, o que é isso? Regra de divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, teve que se remeter a um conteúdo antigo de divisão de fração, tá bom? Então, outro exemplo aqui, outra atividade aqui para cá. Agora, gente, isso daí vai ficar para vocês fazerem depois, a gente vai corrigir juntos, né? Só que agora eu vou complicar um pouquinho, tá? A gente vai estudar agora expressão numérica. Na verdade, a gente já está estudando expressão numérica há muito tempo. Só vou frisar conceitos básicos, porque a gente já foi fazendo coisas em relação à expressão. O que a gente tem que lembrar em relação à expressão é que primeiro resolve uma potência ou uma radiciação na conta. Caso tenha multiplicação, isso aqui resolve primeiro. Depois você faz a multiplicação e a divisão. Por último, você vai somar ou subtrair. Um exemplo, se você tem lá 4 mais 3 vezes 5. Você não pode fazer 4 mais 3. Se você fizer 4 mais 3, vai dar 7. 7 vezes 5, 35. E essa não é a resposta. 4 mais 15. Olha a diferença. A resposta é 19. Tá? Um desses exemplos. Agora, se eu tenho aqui, ó. 4 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Eu não posso começar pela soma. Primeiro eu tenho que ir lá resolver a potência. Resolvi. Agora eu tenho que ir lá resolver a multiplicação. Resolvi. Agora eu vou somar. Tá vendo? Primeiro potência. Resolvi a potência. Antes da adição tem a multiplicação. Depois eu somei. Tá bom? Isso aqui é expressão numérica. As regras de expressão numérica. Aí olha o que acontece com as expressões numéricas. Você pode encontrar, por exemplo, uma questão assim. E essas são onde a gente tem que treinar mais, porque a gente tem mais dificuldade com somar fração com denominador diferente. Ó, primeiro multiplica.
3,35 avos, mais 2/3. O que vai ter que fazer aqui? Eu ensinei para vocês que quando os denominadores, na hora de calcular a MMC, né? Quando os denominadores não têm múltiplo comum, é só multiplicar um pelo outro. Então, como que eu resolvo? 105 dividido por 35 dá 3. 3 vezes 3, 9. 105 dividido por 3 dá 35. 35 vezes 2, 70. Resposta final, 79, 105 avos. Então, relembrando. Calma aí. Então, relembrando. A primeira coisa que é importante a gente relembrar aqui, ó. Como que soma fração com denominador diferente. MMC dos denominadores, nesse caso aqui dá 15. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. Agora somou. Gente, esse conteúdo é chato, eu acho difícil. Treina, porque a maioria das pessoas acha difícil. A maioria das pessoas possuem dificuldade. E se você sabe que a maioria dos seus concorrentes tem dificuldade nisso, você não pode ter dificuldade nisso. É assim que funciona. A conta é muito objetiva, muito prática quanto a isso. Tá bom? Tá? Agora vamos ver uma conta que tenha parênteses, para a gente ver. Uma expressão que tenha parênteses, olha só. Colchetes. Chaves, quer dizer que é chaves. Olha só, eu tenho parênteses, eu tenho colchetes, eu tenho chaves. Eu tenho potência, eu tenho multiplicação, eu tenho fração, eu tenho radiciação. Então, vamos por partes, ó. Primeiro tem que resolver o que está dentro do meu parênteses. 9 menos 8. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Fechei todo mundo, já sei que aqui vai dar 1, né? Então, vou adiantar ali e vou pular essa etapa. Vou botar direto lá, tá? 1 meio vezes 1 dá 1 meio. Vou botar aqui 1 meio direto. Então, acabou o parênteses. Agora, eu tenho aqui raiz quadrada 16. 4 mais 1 meio. Deixa eu resolver aqui direto para adiantar. 4 mais 1 meio. 4 vezes 2, 8. 8 mais 1, 9. 9 meio. Então, a gente tem aqui 3 mais 2 elevado a 0 menos 9 meios, que é a resposta do que tem aqui dentro. Aqui vai ficar 3 mais 1 menos 9 meios. 4 menos 9 meios. 8, 4 vezes 2, 8. 8 menos 9, menos 1. Então, a resposta final dessa expressão é menos 1 meio. E expressão numérica, eu coloquei bastante coisa junto misturado. Então, tem que ficar muito atento a tudo isso, tá bom? É muito atento a essa questão. Vamos ver outro exemplo aqui. 2/3 ao quadrado mais 1/5. Ó, resolvo a potência, resolvi. Agora eu vou somar. Como? MMC. MMC de 9 com 5. Eles são números primos entre si. O 9 não é primo, mas entre si eles são números primos. Resposta final: 29,45 avos. Percebem que tem muita coisa para treinar, tá? Então, vamos aí para treinar.
para treinar. É isso. Bom, eu estou vendo aqui, eu acho que a gente praticou pouco racionalização de denominadores. E aí, para a gente treinar aqui ainda, ó, racionalização. Então, um pouquinho de racionalização aí. Deixa eu conferir aqui. O que eu acho mais importante a gente revisar. Eu acho que, de forma geral, é isso. Acho que um MMC aqui também. Encontrem para mim, gente, o MMC desses dois números aqui. Vê se lembra se faz de cabeça, ou se você está fazendo só resolvendo um por um, se você lembra se você consegue fazer de cabeça. Calcular MMC, são pontos importantes. Tem outras coisas importantes que tem que revisar de tudo que a gente estudou, número primo, critério de divisibilidade, praticar, galera, armar conta de dividir, né? Treinar bem, armar uma conta e resolver. Isso é muito importante ao longo do curso, tá? Então, para hoje é isso. Assistam as gravações, né? Assistam às aulas e resolvam essas questões para que a gente consiga avançar no conteúdo de forma tranquila, tá bom? Bons estudos aí, pratiquem bastante, tá? Fiquem com Deus.